Hoje o Superi News Entrevista recebe Major Wagner Fabiano dos Santos, que é comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais em Governador Valadares e região. É um belo-horizontino, mas valadarense de coração e também por merecimento, porque foi agraciado com o título de cidadão valadarense pela Câmara Municipal de Governador Valadares. É um policial ímpar, de currículo invejável e que tem como objetivo, já na sua profissão e como ser humano, trazer segurança para a nossa população e fazer que o nosso dia seja cada dia melhor. Major Wagner vai falar para a gente sobre o trabalho que desenvolve e um detalhe especial da carreira do Major Fabiano é o seguinte: ajudou a fundar o primeiro CONCEP em Governador Valadares, o Conselho de Segurança Pública Municipal, e vai falar para a gente sobre tudo isso. Major, bem-vindo ao Superi News Entrevista, é um prazer recebê-lo, um policial militar que é um exemplo, né, um exemplo de vida, um exemplo de profissão, e tê-lo aqui é um prazer imenso, porque eu conheço a sua carreira pessoalmente, tenho como um grande amigo, e o senhor vai poder falar para os nossos telespectadores o trabalho que vem desenvolvendo. Bem-vindo ao Superi News Entrevista. Nós que agradecemos a você, as suas palavras carinhosas. Para a gente também é uma satisfação muito grande poder estarmos juntos aqui, compartilhar algumas coisas da nossa vida, da nossa profissão, e essas coisas sempre voltadas para o benefício da comunidade. Então nós já, de antemão, agradecemos a nossa vinda aqui e nos sentimos muito felizes de estar em sua companhia. O senhor já passou por vários cargos na Polícia Militar e hoje é o comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais. Né? Por onde o senhor já passou e quais as funções da 5ª Companhia? Bom, isso é interessante porque a gente começou a carreira em 1990, em Belo Horizonte. A gente entrou para o curso de formação de oficiais. Nós ficamos na academia por 4 anos, um período bastante difícil, de muitos desafios, a gente muito jovem, né? 19 anos, 18, 20. Então, uma fase muito interessante da nossa vida pessoal e logicamente, entrando numa carreira da Polícia Militar, uma escola militar. Formamos em 93 e aí resolvemos vir para Valadares. Aí trabalhei numa companhia que cuida aqui da área central durante um tempo. Na época, até o Coronel Siqueira, nosso comandante dessa companhia. Depois nós estivemos em Aimorés, que é a sua terra natal. Minha terra natal. Lá o senhor fez um excelente trabalho, porque lá as pessoas são apaixonadas pelo senhor. Lá foi uma experiência muito interessante, porque a gente se apaixonou pela cidade. E quando a gente se apaixona pelas coisas, a gente faz as coisas com muito mais carinho. Então, a paixão profissional já existe, é natural, mas a paixão pela cidade foi uma coisa muito interessante também. Aquela Pedra Lorena, aquele calor da cidade, o calor humano. As pessoas hospitaleiras. Exatamente, muitas pessoas bacanas. E a gente começou a focar no nosso trabalho de uma forma diferente, até porque era o primeiro comando nosso de uma cidade importante e de algumas outras cidades daquela região. Então, nessa oportunidade, nós tivemos a possibilidade de, junto com a comunidade local, criar o primeiro CONCEP da nossa região. Isso era uma situação que praticamente não existia. Então, o Conselho Comunitário de Segurança, ele praticamente não existia no leste de Minas. Então, criamos aquele CONCEP e daquele CONCEP veio a derivar o vários CONCEP, outros. o de Valadares e vários outros aqui da nossa região. Então, O Alexandre Salmen, que dirige o CONCEP, no dia da posse falou isso. Que o idealizador do CONCEP era o senhor. Mas aí, logicamente, que a gente tem a idealização, mas é um conjunto, né? Todo trabalho é de equipe, né, Major? É uma equipe muito bacana, de pessoas aguerridas, de pessoas da comunidade, de pessoas da própria Polícia Militar que trabalharam em conjunto. E aí, continuamos em Aimorés, ficamos 1 ano, pouco tempo, mas um tempo bastante fértil, de amizades, de baixa incidência criminal, de satisfação das pessoas que trabalhavam conosco. Voltamos para cá. Eu trabalhei também depois, vindo de Aimorés, eu fui comandar a companhia que era semelhante a essa companhia de missões especiais, que era uma companhia de recobrimento. Nessa época nós tivemos a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, então nós fomos para Los Angeles, fizemos um curso na SWAT. A SWAT é considerada uma das melhores polícias do mundo na parte de operações especiais, então nós tivemos a oportunidade de ficar lá por 12 dias, então foi uma experiência muito interessante também. E começamos a desenvolver o trabalho de treinamento do nosso efetivo aqui. Então mudei um pouco a fase de uma interação comunitária mais efetiva para uma parte mais de treinamento, de operações. Nós tivemos 6 anos nessas atividades de apreensões de drogas, de armas, de muito treinamento, de curso em Curitiba, no Paraná, de dar cursos fora, junto com a nossa equipe. Foi um período bastante fértil. Lá eu fui para a seção de planejamento do 6º Batalhão, trabalhei com alguns comandantes, o Coronel Aleixo, o Coronel Webster, e após esse período, fui fazer um curso em Belo Horizonte, que é um pré-requisito para formação, para nós sermos promovidos a major. Então, ficamos na Fundação João Pinheiro 6 meses.
E após isso retornei a algumas outras atividades, fui subcomandante do 6º Batalhão por 2 anos, período muito interessante também. Agora, comandante da 5ª Companhia de Missões Especiais, que foi o final da sua pergunta. A Companhia de Missões Especiais ela é responsável pelo recobrimento, pelo apoio ao Comando Regional em todos os 64 municípios de abrangência da 8ª Região. Então nós atuamos aqui em Valadares, mas atuamos em Conceição do Mato Dentro, em Goiânia, em Aimorés. A região é grande, né? A região é muito grande. A região é muito grande. Essa quantidade de municípios, ela dificulta um pouco o trabalho, mas da forma que foi dividida é possível que a nossa intervenção ela se dê de uma forma gerenciada, de uma forma próxima, um gerenciamento próximo. Então a gente tem os comandantes de unidades aqui em Valadares. Uma logística toda foi feita, né? Sim, uma logística muito interessante. É lógico que isso carece sempre de aperfeiçoamentos, por exemplo, a gente tem cidades que são muito distantes, então há estudos para verificar se elas devem ficar ligadas a Valadares ou elas devem ir para Itabira, para Ipatinga ou até mesmo para Belo Horizonte. Mas a nossa intervenção ela acontece nessas cidades com um policiamento mais repressivo, voltado para as atividades de prevenção a assaltos, a prevenção aos homicídios e apreensões de armas e drogas também. Trabalhamos com o GAT, com a Rotan, com o Canil e com o pelotão de eventos. Nessa região de 64 cidades aí, o efetivo é suficiente, Major Wagner? Olha, eu não vou te falar que o efetivo é insuficiente, porque não é. Mas se você me perguntar se o efetivo seria o ideal, também vou te dizer que não. É difícil você ter uma polícia em qualquer lugar do mundo que tenha um efetivo ideal para a necessidade daquela comunidade. Porque, na verdade, o efetivo, tem estudos da ONU que consideram que um policial militar para cada 315 habitantes seria o ideal. Só que existem outras características, que não só a quantidade de pessoas. Existe a característica criminal daquele ambiente, existem fatores econômicos, sociais, culturais que vão influenciar. Então não quer dizer que um lugar que tenha 5 mil habitantes que vai ter 1.000 policiais que vai resolver o problema, como não significa que esse lugar, se tiver 50, que não conseguiriam resolver o problema. Então há uma série de fatores, esses fatores precisam ser estudados. Nós, felizmente, estamos com o hábito de estudar os problemas. E esses estudos eles geram a possibilidade de nós alocarmos efetivos de acordo com alguns problemas que ocorrem. E, logicamente, que a gente sabe que é uma conquista diária da polícia, a busca por efetivos. Hoje nós temos cerca de 45 mil homens no estado de Minas Gerais. Nós temos uma pretensão, uma previsão de chegarmos aos 50 mil homens. Isso foi autorizado pelo governo há alguns anos atrás. E esse trabalho é feito de forma constante. Agora, focando em Governador Valadares, né, penso eu na minha concepção, se a segurança fosse tão eficiente, não precisaria dos CONCEPs da vida. Né? Quer dizer, o CONCEP é uma base para ajudar as pessoas que cuidam da segurança na nossa cidade, no nosso estado. Sim. Então, esse CONCEP, quando o senhor criou, foi para ser esse apoio? Na realidade, naquele momento da criação do CONCEP, nós tínhamos uma situação logística muito difícil no estado, da polícia. Essa situação logística difícil daquela época fez com que as viaturas ficassem todas sucateadas. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de atuarmos por carência de recursos. Então, no primeiro momento, o CONCEP foi criado também com o objetivo de alocar recursos para a polícia, para poder fazer viatura funcionar, motocicleta, o rádio. Hoje nós vivemos uma realidade diferente no estado. Então, hoje nós temos aqui em Valadares 55 viaturas que são de uma frota terceirizada. Então, a polícia não faz a manutenção desses veículos. Então, a situação hoje é outra. E a situação do CONCEP também hoje é outra. Então, o CONCEP hoje ele não precisa ser necessariamente só aquele apoiador financeiro da polícia. Ele precisa ser um apoiador na identificação de problemas da comunidade, na busca de soluções integradas para a resolução desses problemas. Vou te dar um exemplo muito interessante, que serve de exemplo de uma forma geral. Nós tínhamos um grave problema aqui no bairro São Geraldo, Vila Mariana, que era a zona boêmia. Então, Torresmo ali. E ali, ali há 50 anos era um problema. Era uma zona de prostituição. Sim, há 70 anos era um problema e era um problema recente. Então, em conjunto com o CONCEP, com os moradores, foi feita uma reunião. Demolir as casas. Essa reunião gerou a intervenção conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Prefeitura, do Bombeiro, dos moradores, do CONCEP. Essa intervenção integrada, ela gerou uma série de coisas. Ela gerou melhoria do espaço público lá, gerou a prisão de alguns agentes, gerou demolição de algumas casas de prostituição. São 8 que foram fechadas nesse período. Então, é preciso que o CONCEP hoje não seja só o provedor, mas que ele seja o articulador, mobilizador das pessoas para poder buscar e detectar os problemas também para que possa passar para a Polícia Militar, não? Sim.
Mas aí vem é um processo, porque na realidade o que a gente trabalha num sistema de defesa social. Um sistema ele é composto por várias peças, né, várias engrenagens. Tem até alguns autores que falam que esse sistema chama Loosed Couple System, em inglês eles falam, né, que seria um sistema frouxamente articulado. O que é isso? Uma peça não se encaixa adequadamente na outra. Então nós temos a Polícia Militar com um trabalho, com um funil de acesso de ocorrência. Nós temos a Polícia Civil com uma dificuldade grande de efetivo, então o funil já começa a se apertar, aí vai para o Ministério Público, o Judiciário. Então, quer dizer, do início de uma persecução criminal, de uma prisão, de uma ação, de uma intervenção policial, até a ponta da linha, o sistema precisa funcionar. E para esse sistema funcionar, essa engrenagem funcionar, é preciso que haja uma interação, é preciso que haja um trabalho de prioridades, quais são os principais problemas, o que a gente tem que atacar primeiro, para que a gente possa realmente melhorar as coisas. Detectá-los, né? Detectar e não só, mas também atuar em cima, mas não atuar sozinho. Não, a Polícia Militar não vai fazer isso, a Polícia Civil vai fazer a outra parte, o Ministério... E aí as coisas terem uma sequência. Ali a sede do RISP, onde está a Polícia Militar, a Polícia Civil, bombeiros, até o próprio CONCEP, Sim. Foi muito bom para ser uma polícia inteligente, para trabalhar em conjunto? Ah, sim. É plano do governo a integração das atividades policiais, não a unificação, mas a integração das atividades. E as instalações físicas voltadas para acolher os diversos órgãos do sistema de defesa social é uma das estratégias. Porque quando você trabalha no mesmo ambiente, as polícias diferentes trabalhando no mesmo ambiente, isso facilita o processo de integração e esse processo que eu acabei de falar, de nosso trabalho ter uma continuidade no trabalho da outra polícia e assim a gente ter melhores resultados para a comunidade. Trabalho de inteligência da polícia também é um bom trabalho, né? Inteligência é fundamental, né? Em qualquer profissão, eu falo. A gente não avança nunca se não tiver inteligência. Né? Os generais aí, da época de guerras, de grandes guerras, sempre falavam, né? Primeiro você lança a inteligência para depois você saber para onde você vai. E na Polícia Militar é uma área que está crescendo muito. Hoje a gente tem uma diretoria de inteligência. A inteligência da Polícia Militar ela era só um órgão do Estado-Maior, do Comando Geral. Hoje, além desse órgão do Estado-Maior, a gente tem uma diretoria de inteligência e nessa diretoria são feitos treinamentos. Eles têm até há uma pretensão institucional de se criar, uma meta institucional de se criar uma escola de inteligência, para que a polícia possa trabalhar de uma forma muito mais científica, muito mais elaborada, muito mais eficiente também. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos dentro de 1 minuto com o Major Fabiano, Major Wagner, mais conhecido, para falar para a gente sobre o trabalho que tem desenvolvido em Governador Valadares região. Fique ligado na Super News, que a gente volta já já.